Bom dia, galera. Meu nome é Rafael dos Reis e vamos começar aqui mais um vídeo para mostrar a atualização dos dados da pandemia no estado do Pará e na cidade de Belém. Vamos começar por Belém. Esse primeiro gráfico ele mostra o número de mortes em Belém por semana. Nós temos a linha azul que representa o número de mortes por data certa de ocorrência, são os números do cartório. E nós temos a linha vermelha que representa o número de mortes pelo dia do registro. Como a gente já viu em vídeos anteriores, o pico em Belém de mortes foi na semana 8 e na semana 9, 289 mortes. E agora finalizamos a semana 18, no último sábado, e temos dados aqui até a semana 16, quando foram contabilizados 18 óbitos. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos que eu coloco 2 semanas antes, pelo tempo de demora que tem para esses registros do cartório chegarem no portal da transparência do registro civil, que é da onde eu tiro os dados. A gente vê também a diferença entre a linha azul e a linha vermelha, que é justamente o atraso no registro desses óbitos. A gente vê que o gráfico apresenta uma queda a partir da 9ª semana que permanece. Esse segundo gráfico mostra o número de casos em Belém por semana. A gente tem a linha vermelha, que representa o número de casos pelo dia certo de ocorrência, e a linha azul, que representa o número de casos pela data do registro. Então a gente pode ver, como já vimos outras vezes, que o pico aconteceu na semana 6 no município de Belém. Foram 4.107 casos naquela semana. E a partir de então, o número de casos decresceu semana após semana, até que nós chegamos aqui no final da semana 18, com 114 casos até o momento. Nós novamente vemos aqui um atraso no registro de casos, representado pela diferença da linha vermelha para a linha azul. Como a gente pode ver aqui, muitos casos que foram registrados na semana 18 são de semanas anteriores, já que foram registrados 1.493 casos, mas o da semana mesmo eram só 114. Agora, bora ver os números do Pará. Esse gráfico representa o número de mortes por semana. A linha vermelha representa o número de mortes por dia certo de ocorrência e a linha azul o número de mortes pela data de registro. A gente pode ver aqui que o pico de morte no estado como um todo ocorreu na semana 8 e 9, foram 790 e 792 casos em cada semana, e a partir de então o gráfico decresce semana após semana esse registro de mortes, até que chegamos na semana 18 com 100 casos até o momento. A gente também pode ver aqui o atraso na diferença das duas linhas, o atraso do registro dos casos. Quando a gente vem aqui para esse gráfico do número de casos no Pará por semana, a gente vê a linha vermelha, que representa o número de casos pela data certa de ocorrência, e a linha azul, o número de casos pela data do registro. A gente pode ver então que o pico de casos no estado como um todo aconteceu na semana 9, 15.807. E a partir de então decresceu o número de casos semana após semana, até que nós chegamos aí no final da semana 18 com 464 casos até o momento. A gente vê novamente que existe uma diferença entre as duas linhas que representa o atraso no registro desses casos. Mais uma vez eu aponto aqui, enquanto na semana 18 foram registrados 11.770 casos, apenas 464 pertenciam a essa semana. Eu queria mostrar para vocês a diferença que alguns veículos de comunicação dão retratando a mesma realidade. E isso faz toda a diferença na hora de você avaliar, ter a percepção da situação que você está vivendo. Então tem essa primeira matéria aqui que fala que o Pará encerrou em junho com mais de 105 mil casos confirmados e quase 5 mil óbitos. O título da matéria acaba chamando a atenção apenas para o número total de casos e leva as pessoas a perceberem que é um número bastante alto. A mesma sensação tem o leitor dessa outra matéria que saiu no dia 15 agora de julho. Pará registra mais de 33 mil casos e mais de 5 mil óbitos pela doença. Mais uma vez, a matéria se concentra no número de infectados totais e no número de óbitos totais. E ainda, no final, a reportagem apresenta um gráfico com o seguinte título:
evolução da doença no Pará. Só que o gráfico ele está em ascensão. Esse gráfico ele representa o número acumulado de casos e de óbitos. Obviamente, todos os dias vai ter um número acumulado maior. Então, esse gráfico não mostra de fato a evolução da doença no Pará, e sim o acúmulo de casos ao longo dos dias. Ele não mostra nenhum dado que a gente possa fazer alguma avaliação sobre a evolução da doença. Mesmo assim, a ideia que pretende se passar é que cada vez mais o número de casos está aumentando, o número de óbitos está aumentando. Então a ideia que passa para um leitor mais desatento é que as coisas estão se agravando, o que, como nós vimos, não corresponde à realidade. Essa outra reportagem ela já muda o enfoque de como ela vai apresentar os dados. Ela diz assim: Pará registra maior queda no número de mortes do Brasil. O estado do Pará computou a maior redução do número de mortes no Brasil. Os dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa que realiza levantamentos sobre a doença foram apresentados nesta quinta-feira. E houve uma redução de 45% do número de óbitos pela doença. O Pará é o melhor colocado entre os 5 estados que apresentaram queda. Ao longo da reportagem, ele vem mostrando as ações que o Pará adotou, e a linha de reportagem vai por esse lado, mostrando que o Pará está em queda do número de mortes, o que condiz mais com os números que a gente vem vendo. Essa outra reportagem também do mês de julho, do dia 8, tem o seguinte título: Pará registra mais de 100 mil recuperados pela doença. O número corresponde a 88% dos casos confirmados da doença em território paraense. Então você vê que o enfoque da reportagem é justamente o número de recuperados e não o número de infectados. É uma percepção totalmente diferente das duas primeiras reportagens que a gente viu e vai mais na linha da última reportagem que eu mostrei para vocês. Mas eu achei interessante esse enfoque porque a gente nunca vê essa questão ser colocada na imprensa. Apesar do número de casos ser grande, o número de recuperados também é muito grande. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse quadro. Eu trouxe essa tabela aqui que eu tento apresentar o número geral dos casos, tanto no estado do Pará como no município de Belém. Eu apresento aqui o total de casos, de mortes, de recuperados até o momento, até o dia 18/7/2020, e o número de doentes, que seriam aqueles que ainda estão em recuperação. Então, como a gente vê aqui para o estado do Pará, foram até o momento 137.484 casos confirmados. Desses, 124.815 se recuperaram, que representa 90,79% do total de casos. Então, pessoal, quando a gente vai ver uma reportagem, seja na televisão, seja no jornal, seja na internet, a gente tem que ficar muito atento ao direcionamento que aquele veículo ou aquele repórter quer dar sobre determinado assunto. Pode ser um direcionamento para você ter uma percepção que a situação está boa ou que a situação está ruim, que ela está melhorando ou que ela está piorando. Então a gente tem que tomar cuidado, avaliar bem todos os números, todos os dados que a gente tem, para que a gente tenha uma informação mais limpa e real. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente vê que a situação continua melhorando. Estamos aí a cada semana diminuindo o número de casos confirmados por semana. Estamos também diminuindo o número de óbitos e nós esperamos que em breve essa pandemia termine aqui no estado do Pará, na cidade de Belém. E até o próximo vídeo. Até mais!